Shalom, bom dia, bom dia. Estamos aqui no Devocional, capítulo 13 do livro de 1 Reis. A gente já vai para essa leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido, amado Santo Espírito. Tu és santo, Tu és bondoso, Tu és amado, o amado de nossas almas. Queremos bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome, declarar que Tu és o Senhor de nossas vidas, o dono dos nossos dias, o dono de tudo, Pai. Nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, declaramos, Senhor, Tu és o nosso amado. E por isso, Espírito Santo, te damos total liberdade para falar conosco, autorizamos a Tua voz, somente a Tua voz nós queremos ouvir em nossa mente, queremos ser ensinadas por Ti, queremos ter entendimento e discernimento espiritual. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, então vamos aqui, capítulo 13 do livro de 1 Reis. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel quando Jeroboão estava em pé ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. E sobre você lhe sacrificará o sacerdote dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. E naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Uau! Então a gente vê aqui um homem de Deus que a gente não vê o nome dele revelado, mas veio da parte do Senhor, profetizou aqui falando do futuro, né? A gente sabe, lá na frente tem o rei Josias mesmo lá, rei de Judá, né? Da outra parte, da parte sul. E Josias, ele tem um coração voltado ali para o Senhor e ele realmente, ele quebra os altares idólatras, ele tira, né, a idolatria ali de Israel. E aqui ele deu um sinal de se fender, né? Tipo uma rachadura, abriu ali algo e as cinzas também. Então, assim, esse homem de Deus já chegou chegando, né? Vamos ver o que acontece. Versículo 4. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. E além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. E então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. E o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou-se ao normal. Bom, vai brincar com o ungido de Deus, né? É uma coisa assim. Então, assim, e isso acontece muito, né? Toda vez que os caras viam um profeta, eles não gostavam da profecia ali, mandavam matar, mandavam açoitar, colocar em poço, jogar, fazer tantas coisas. A gente vê muitos dos profetas sofrendo, né? Se lamentando, como Jeremias e tantos outros, Eliseu, Elias. Muitas coisas aconteceram. E aqui não foi diferente. O rei mandou prender ele, mas a mesma mão que ele mandou prender, ele teve ali um AVC, ficou paralisado, e aí ele teve que pedir ajuda ao homem de Deus. E o homem de Deus orou, Deus ouviu, e a mão do homem voltou, né? Ela tinha ficado paralisada ali, ressequida, né? Seca assim. E aí o homem de Deus orou e ela voltou ao normal. Então aqui ele já percebeu que não é qualquer coisa, que é o sobrenatural e que não é uma pessoa normal. Um homem de Deus é um profeta do Senhor. Versículo 6. Então o rei disse ao homem de Deus. A gente já viu, né? De orar. Então, versículo 7. O rei disse ao homem de Deus: venham à minha casa e comam algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria nem beberia nada neste lugar, pois recebi esta ordem, porque recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi.
E por isso, quando ele voltou, ele não foi pelo caminho de onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel, e seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. E o pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido, e o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. E o homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. E a palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Bom, aqui, deixa eu falar uma coisa. O profeta era o homem de Deus, né? Era um homem de Deus, a gente vê aqui. E ele recebeu uma ordem do Senhor. Então, assim, quando eu e você recebemos uma ordem, por mais que pareça maluca, por mais que Deus tenha falado e que não tenha sentido pra gente, a gente precisa fazer o quê? Ouvir e obedecer. Você sabe que a Bíblia toda fala, e que eu tenho batido muito nessa tecla, é ouvir e obedecer a Deus. Esse é o segredo, nós ouvirmos e obedecermos a Deus. E se a gente se desviar e ouvir outras vozes, vai dar ruim. A única voz que eu e você precisamos ouvir é a voz do Senhor. É o Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a sua vida. Então não adianta ficar ouvindo outras vozes, né? Porque isso não vai ser legal. Esse homem de Deus, ele tinha claramente uma ordem. Ele não comeu com o rei convidou ele, o rei queria recompensar, pagar, né? Fazer um pagamento, e ele não aceitou. Mas vamos ver aqui o que acontece, é porque eu estou lembrando dessa história, né? Versículo 15. Então o profeta lhe disse, o profeta velho, né? Diz, venha comer minha casa. Ele disse, não, porque eu recebi do Senhor uma ordem que eu não posso comer de jeito nenhum. Aí, nem volte pelo mesmo lugar, tá? Versículo 18. O profeta idoso, cadê aqui? O profeta idoso não é um profeta velho. É velho, eu falo porque eu vi uma versão que fala profeta velho, mas aqui é um idoso, né? O profeta idoso, mas sabe o que eu quero dizer? É porque tem pessoas mais velhas que querem se intrometer em nossa vida, que dão pitaco, e a gente respeita, né, as pessoas, mas nem mesmo essas pessoas podem estar acima de Deus. Nem mesmo essas opiniões precisam estar acima de Deus. A gente respeita, mas a gente deve ouvir e obedecer ao Senhor. Versículo 18. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Aí você vê a falta de discernimento, né? Porque ele era um profeta, ele tinha ouvido a voz do Senhor. Deus poderia falar com ele novamente, né? Se tivesse mudado de ideia. Mas aí houve um profeta velho que mente descaradamente, porque como viu que o cara tem unção, ele não tem mais unção, né? Se ele está mentindo aqui, já era. Então, assim, ele não tem mais unção, ele não tem mais intimidade com Deus, não tem mais relacionamento com Deus, se um dia ele teve, e ele tá vendo alguém que tem. E aí ele quer, é inveja, sabe? E ele quer entender esse negócio, porque acontece com ele, não comigo, e aí mente, né? Vai persuadir, fazer besteira e o outro cai. Então, eu e você, a gente não pode cair nessas mentiras, nessas armadilhas que Satanás coloca para mim e para você. Versículo 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. E por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Eita, deu ruim, né? Deu muito ruim. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. E no caminho um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali com o leão ao lado. E foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia.
Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. E o Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. Então, assim, esse profeta velho, né? Ele não tinha unção, ele não tinha mais nada com Deus, mas ele mesmo foi usado, né, para falar com o homem de Deus que ele tinha feito foi errado e que teria consequências. E teve. Eu e você, a gente não tem esse direito de ficar desafiando o Senhor, de ficar, sabe, indo por atalhos. Se Deus falou, Deus vai cumprir, espera, né? A espera não é um lugar fácil, mas é necessário. Vamos cá, já está acabando esse capítulo, versículo 27. O profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. E ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. Imagine, velho, tem um jumento, tem um cadáver e tem um leão. Misericórdia. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. E o profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e levou-o de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ai, meu irmão! E depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Bom, e esse homem de Deus veio justamente falar para o rei quanto ele estava pecando, quanto ele estava fazendo coisas que não agradavam o Senhor, né? Estava idolatrando, levantando altares, né? E ali ele estava falando das consequências. E sabe o que acontece quando eu e você temos essa advertência do Senhor? A gente precisa ir correndo, se humilhar diante de Deus, se arrepender, confessar o pecado, sabe? Ter um arrependimento genuíno para ter uma vida transformada. É isso que eu e você precisamos fazer. Não é ficar remoendo, ficar reclamando, ficar amaldiçoando, não é ficar lamentando. É ir para o passo a passo do arrependimento. Vamos terminar esse capítulo aqui. Versículo 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continua a nomear dentre o povo sacerdote para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. E esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda, à sua eliminação da face da terra. Tá vendo o que acontece? E você sabe que o pecado de idolatria, ele geralmente tem consequências terríveis na família, né? Nas gerações. E uma das coisas são disfunções sexuais, sabe? Quando vem o bestialismo, quando vem a pedofilia, quando vem estupro, quando vem tantas coisas que não são de Deus, que são malefícios. Então, assim, quando se planta o pecado da idolatria, se colhe problemas de relação sexual na família. E é terrível. E Jeroboão, com certeza, está plantando, né? Está semeando esse pecado da idolatria. E ele já colheu aqui, que a gente vê que a família dele simplesmente foi eliminada da face da terra. Mas eu estou falando isso porque o Brasil ainda é um país muito idólatra e as coisas que a gente mais vê de consequência disso são disfunções sexuais. É a pedofilia, é a violência, é o estupro, são tantas coisas que realmente as famílias sofrem mesmo. Crianças têm sua inocência roubada, né? Crianças começam a ter líbidos sexuais, crianças perdem totalmente a sua inocência. Então, o caminho é o arrependimento, é o que eu e você precisamos fazer, não como Jeroboão, endurecer o coração, ser arrogante e continuar no erro. Precisamos reconhecer o erro, confessar o pecado, se arrepender dele e nunca mais fazer. Amém?